Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não dorme. Vai começar mais um programa do Café com Záquia. E antes de mais nada, quero agradecer aos nossos patrocinadores, mandar um abraço para Merlin Brindes, a Mercavejo Brasil, ao pessoal da Luciana Magazine, ao pessoal da Estúdio Vita, nosso muito obrigado, a Fidelidade Clean, ao pessoal também da Badesco, do Omar, um forte abraço. E também para você, quer entrar em contato, entre em contato cafécomzaquia.com, patrocine essa ideia e vamos começar mais um projeto aqui, mais um episódio. Eu tô falando aqui com o João Victor Leal. Leal, é do Leal, Elétrica Leal, é isso, né? É Eletroleal. 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 Por que fala elétrica? É o que Você mexe também com isso? Mexo com isso. É uma das coisas que confunde muito o pessoal. Meu avô era da Elétrica Leal, né? Foi o fundador da Elétrica Leal. Vamos falar disso. Por 30 e poucos anos. Então o pessoal ainda lembra muito. E acaba confundindo às vezes, porque hoje a loja não faz mais parte da família, foi vendida, mas foi vendida com o nome. E por a gente ter o nome, né, ter o sobrenome, então o pessoal acaba ligando uma coisa na outra, acaba confundindo aí. E eu abri a Eletroleal, que é um nome bem próximo aí da Elétrica Leal. E a gente mexe com parte elétrica, né, então acaba virando uma emboleira só. Beleza, então é isso mesmo. Então não tá tão errado, né, João? Não, fala a verdade, eu nem ligo que o pessoal fala Elétrica Leal, Eletroleal, o importante é lembrar do nome. É o Leal. E a gente tá junto. Muito bem, vamos começar então, vamos começar desde pequeno aí, como que o João nasceu, você nasceu em Catanduva, como é que foi tua vida de infância? Se quiser falar quantos anos também tem, vambora lá. Isso, eu só sou natural aqui de Catanduva mesmo. Hoje eu tenho 30 anos. Cresci praticamente, como a gente estava falando, atrás de um balcão, né, de atendimento da loja do meu avô. E sempre tive a vontade, trabalhei em algumas empresas de funcionário há alguns anos, mas sempre tive a vontade de ter minha própria empresa ali, né, por ter nascido atrás ali do comércio. Você começou a trabalhar com que idade? Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos eu já trabalhava, já ajudava ali alguma coisa ou outra. Com 13 anos já comecei a trabalhar na rua, numa empresa de informática que tinha aqui na cidade, hoje nem existe mais. A gente fazia a instalação de via rádio, ainda a internet era via rádio, não tinha fibra, não pensava em fibra ainda. E instalava antenas de via rádio, fazia formatação de computador, mexia com essa parte. Mas fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano, e depois voltei à parte da elétrica também, com 14 anos. Fui trabalhar com um amigo do meu pai pra rua na parte elétrica, aí, fazendo parte elétrica de residência, comércio, etc. E desde então não parei mais. Aí depois voltei a trabalhar na loja que era do meu avô, que hoje é do Carlos, a Elétrica Leal. Fiquei lá com o Carlos uns 5 anos mais ou menos. Ele sempre sabendo que eu queria abrir minha própria loja. Depois acabei indo trabalhar com o meu primo. Teu primo fazia o quê naquela época? Primo, ele ainda tem uma loja de segurança eletrônica também. E eu consegui conciliar, né? Ele sempre falou que sempre era bom a gente estar sempre aprendendo, né? Então eu vi como uma porta aberta também, sempre gostando de tecnologia. Acabei juntando as duas coisas, né? A parte elétrica, que eu já tinha o conhecimento, com a parte de segurança. E aí foi aonde veio a ideia também, ele bem ciente também que eu sempre quis abrir minha própria empresa, que sempre, desde pequeno, foi o meu intuito. Com vários planos aí para futuros. E conciliei a elétrica com a segurança eletrônica. Fundei a Eletroleal. Hoje a gente trabalha com todo esse ramo, então a gente pega a obra fechada, né? Consegue pegar uma obra do zero. E vem com a parte elétrica, vem com o sistema de segurança, automação. Então hoje eu consegui acoplar praticamente todos os serviços. Então, você que instala tudo, então? Vocês instalam tudo? Instala tudo. Desde a da parte elétrica, fiação, quadro de comando, automação, câmera, alarme, cerca, motor de portão,
Completo, bem completo mesmo. Às vezes o pessoal acha que a gente só trabalha com câmera. Aí tem algumas pessoas que acham que a gente só trabalha com elétrica. Na verdade, não. A gente trabalha com toda a área de elétrica e eletrônica. E com que idade você começou a montar a tua empresa? Você falou assim, eu vou chegar agora eu vou montar meu negócio. A minha expectativa era... Sempre fui fazendo planos, né? Minha vida foi de planos. Mas não funciona conforme a gente pensa às vezes, né? E conforme a gente age. Com 23 anos eu queria ter minha empresa, mas ainda não tinha conseguido, não tinha formado uma ideia, não tinha planejar certo como ia ser, e falei, pô, passou dos 23 anos, vou ter que esperar mais um pouco. Mas não foi tão demorado assim, com 24 anos eu consegui abrir, consegui começar, né, entrar na área. Foi quando eu saí da onde eu tava, lá com meu primo. E comprei um carrinho, comecei a trabalhar, um carrinho 94, um Uninho, não tenho vergonha de falar, conto isso pra todo mundo. E tinha um auxiliar me ajudando. O Uno é o que não para nos barros, você viu os seus vídeos que parece aqueles carros importados andando e o Uno passa reto, rapaz. É bem isso, ele é o cara. O Uno é uma lenda, né? Então eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar sozinho, na verdade. Trabalhei uns 1 mês, 2 meses sozinho. Tinha um primo meu que me ajudou nesse 1 mês, 2 meses. Aí ele acabou partindo para outra área, foi abrir uma empresa dele também, mais fora da cidade. Não no segmento, mas no segmento de nutrição, outras coisas, que ele estava acabando a faculdade. E aí depois foi onde veio meu primeiro auxiliar, que se encontra comigo até hoje, faz 6 anos, que é o Gabriel. E a gente começou, de vez em quando eu paro, né, a gente conversa lá na loja. Falou, Gabriel, você vê, pô, é legal, né, a gente acompanhar o crescimento da empresa, a gente vê o tanto que onde a gente tá chegando, né, não quero parar por aqui, meu intuito é sempre crescer mais, atender com qualidade. E eu falo pro Gabriel, pô, a gente começou com um Ninho 94, eu e você, hoje tem você, um auxiliar, tem outro técnico, outro auxiliar, tem mais outra equipe, tem 3 equipes trabalhando, tem 5 carros rodando pra rua. Então é gostoso, é uma coisa, não é fácil, né? Quem é empreendedor aqui sabe quanto que é difícil, sabe quanto que... Muitas vezes é mais status, né? Você vê aquela quantidade de carro, quantidade de coisa, o custo é muito alto, né, cara? O custo é muito alto, é altíssimo. A lucratividade no Brasil é absurdo, você não consegue. É taxa, é juros, é tudo, é tudo. Não, é absurdo mesmo. E é mão de obra, né? Cada dia é mais difícil a mão de obra. O pessoal não quer mais pegar, às vezes, no batente, né? Muitas vezes eu dou risada porque às vezes a gente tá em algum serviço e o pessoal que não me conhece da época de antigamente, né, acha que eu sou um vendedor, porque hoje eu não fico tanto na instalação, né? Eu tenho as equipes justamente para isso, para mim conseguir cuidar da empresa, né? Então, às vezes eu chego na casa do cliente e o serviço está um pouco atrasado, precisa acabar no dia, eu preciso fazer alguma inauguração, e aí eu começo a trabalhar no local. E o cliente começa a ficar olhando, você vê que ele comenta, vê que ele fala ali entre eles, né? E já aconteceu de algumas vezes o cliente falar assim, pô, ô João, sobe na escada não, cara, é perigoso, não sei o quê. Ô João, mas você mexe também com essa parte elétrica aí? Pô, não é perigo de dar choque? Então o pessoal que hoje é meu cliente, que veio há pouco tempo para a empresa, né? Não sabe que na verdade quem começou fui eu, né? Então a mão de obra total da empresa era eu. Então bastante gente acha que eu não faço esse tipo de serviço, mas na verdade a empresa toda, as 3 equipes, quando tem dúvida me liga. Isso veio lá do passado, desde o comecinho teu, trabalhando? Desde o comecinho, desde os 13 anos de idade lá, que comecei na rua como eletricista. Então os próprios meninos falam que eu tenho que ser estudado. Às vezes eu resolvo coisa que eles estão lá meio período e eu falo, cara, eu não pedi pra me ligar, eu não peço pra me ligar, não precisa ter medo, cara, de falar comigo. Liga pra mim, vamos conversar, a gente resolve. E aí eles ligam, coisa de 10 minutos tá pronto, que eles não conseguiram resolver. Então eu falo que é muito do conhecimento, da prática, né, do dia a dia, as qualidades que a gente vai desenvolvendo, né, no decorrer dos anos, as situações, né, que são N situações. Então a gente
já viu de tudo um pouco, né? Então, às vezes, quando o cliente vê eu trabalhando agora, fala assim, nossa, mas o João também faz. Na verdade, foi o João que começou. O pessoal entender um pouco também o início de um empreendedorismo, né? É legal que você está com 30 anos, você está novo, você tem muito sangue pela frente. Sim. Mas o início do empreendedorismo, quando você começa, você largou teus trabalhos, que é o fixo, que é a segurança que as pessoas falam que tem, né? Uhum. Que a gente tem essa segurança para começar a montar um sonho. Certo. Como é que você montou esse sonho no início? Você já tinha uma capacidade financeira no sentido assim de organização, era organizacional? Você desde a infância era um cara econômico? Como é para as pessoas entenderem? Eu quero montar meu negócio, como é que eu começo, João? Certo. Eu sempre fui muito controlado. Sempre fui muito controlado. E a vida mudou um pouco depois, na verdade, que eu abri a empresa. A gente acaba dando um deslize aqui, um deslize ali. Não tem, por mais que eu tinha o conhecimento de como trabalhar, eu não tinha o conhecimento de como administrar. E não dá aquela emoção, preciso gastar, preciso comprar, preciso investir. É exatamente isso. Foi onde a gente teve alguns deslizes, né? Como acho que qualquer empresário, qualquer pessoa, acaba confundindo muito o que a empresa dá de lucro, de retorno com o que eu posso ganhar, com o que eu posso comprar. Então, no começo é difícil, você sempre tem que estar comprando, você tem que estar sempre atualizando estoque, sempre ferramenta. Ferramenta é um absurdo, é muito caro para você montar um carro para uma equipe trabalhar. Às vezes você compra um carro de 30, 40 mil para trabalhar aí, que não é um carro ruim, mas também não é um carro bom, e tem 30, 40 mil de ferramenta lá dentro. Então, não é somente o carro, né? Não é somente os 2 funcionários. Engloba muita coisa, combustível, etc. Acho que no começo você apanhou então bastante isso aí. O começo foi mais difícil para você. O começo foi bastante difícil para entender. Eu acho que a gente demora um pouco para entender que a gente precisa ter um prolabore, uma folha de pagamento. Você é um funcionário da empresa, né? A empresa, ela enxerga você como um funcionário. Hoje eu vejo isso, tá? Às vezes algumas pessoas podem discordar, mas eu acho que é o correto. Porque a maioria das vezes que eu vejo que um quebra, que o dinheiro entrou 10 mil, o cara já acha que é os 10 mil lá e sai gastando tudo. Exatamente. É o que acontecia, né? Às vezes a gente começa a fechar, no começo fechava serviço de 2 mil, R$2.500, 3 mil, R$3.500, achava que, nossa, legal pra caramba. Fechei um orçamento hoje de 5 mil, fechei um orçamento hoje de 6 mil. E você não estava acostumado a ver aquela quantidade de dinheiro, aquela facilidade de entrar o dinheiro. Por mais que você sabe que você tem que pagar ali o seu fornecedor, amanhã entra de novo, eu pago. Amanhã entra de novo, eu pago. E aí vai criando, né, esse déficit financeiro aí, esse descontrole financeiro que tem na empresa. E você retira muito mais do que você deveria retirar. E é onde acredito que muitas empresas acabam entrando em situações financeiras aí difíceis, né? Hoje a gente está com o pessoal acompanhando, com gestão financeira, justamente por causa do passado, para não deixar acontecer de novo, porque a gente está, graças a Deus, a cada dia crescendo mais, né? Cada dia explorando mais áreas e pegando mais clientes, serviços bem grandes, fora da realidade de quando a gente começou, coisas que eu realmente queria estar acontecendo. Então, justamente para não ter esse descontrole, hoje eu tenho uma folha de pagamento, hoje a empresa me paga um salário e a gente tenta ficar dentro daquilo que foi combinado, para justamente cada macaco no seu galho, né? Você tinha dificuldade de falar, nossa, esse dinheiro na minha mão aqui eu vou gastar. Você tinha essa dificuldade? Você sentia isso? Tinha bastante. Tinha bastante porque, que nem eu te falei, a gente sempre foi CLT. Tirando a época do meu avô, né, que eu trabalhava. Eu tava atrás do balcão, eu tava tendo um conhecimento ali. Não ganhava nada. Ela é muito família, né? Muito família, tinha 12 anos e tal. Então, não tinha um ganho ali, nada, mas eu sempre olhava. Então, quando você sai do CLT e começa a trabalhar autônomo, que seja, abre uma MEI, alguma coisa e começa a trabalhar, vem essas dificuldades, porque você acaba... Foi muito, muito bom para mim desde o começo. Desde o dia que eu saí do CLT, tem aquele medo que você citou. Será que eu vou conseguir pegar serviço para me sustentar no mês? Será que eu vou conseguir passar o mês, pagar minhas contas que eu já tenho
porque você acaba saindo de um serviço CLT com as contas junto, né? As contas não param, nunca para. Então, exatamente, existia o medo, sim. Mas desde então, de quando eu saí, eu nunca fiquei um dia parado. Isso eu tenho que agradecer muito, porque se eu falar que eu fiquei um dia parado, eu vou estar mentindo. Não sei se é por causa do conhecimento, do nome, né, que já existe na cidade. Meu pai me ajudou muito passando alguns serviços, que meu pai é eletricista também, não faz parte da minha empresa, mas ele é autônomo, então alguns serviços que ele tinha, que ele não conseguia, ele passava para mim. Então, além dos meus clientes próprios, eu tinha alguns clientes que vinham dele, então a gente nunca ficou parado. Então, a hora que você consegue, voltando à pergunta, a hora que você consegue enxergar um dinheiro, um CLT ganhava em torno de R$2.500, R$3.000, isso há 10 anos atrás, praticamente, isso quando eu entrei lá na empresa. E você pega um serviço que você faz em 2 dias, 3 dias, às vezes, ou até menos, você pega R$3.000 e você fala, pô, ganhei R$3.000 em 2 dias, vou gastar esse dinheiro. Eu vou sair com a esposa, vou sair com o pessoal, eu vou ir pra praia, vou ir pra rancho, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo. É onde começa a ter os problemas financeiros. Isso eu acho que é o mais difícil também, né, cara? E você entender as pessoas em volta, entender aquela famosa frase que pelo menos eu falo sempre, né? Falo assim, essa semana eu não posso. Por mais que entrou dinheiro, por mais que venha as coisas, eu falo assim, às vezes, essa semana não posso, tem que investir em tal coisa e tal coisa. E aí você tem que fazer um acúmulo, guardar um dinheiro. Não tem jeito, porque é um sobe e desce. Por mais que você fala que todo dia tem cliente, mas aquele cliente pode pedir 10 mil, pode ser aquele cliente de R$200. E você não sabe o momento que pode cair. E cai. E faz assim, ó. Cai muito. Tem muita oscilação. Tá? Hoje a gente tem um estudo das épocas do ano que tem uma queda bem significativa. A gente tem quedas em meses em torno de 60%. Para quem tem uma empresa, 60% sabe que é um déficit gigantesco, é um buraco gigantesco. E como você citou, a gente tem serviço todo dia, mas tem meses que a gente vende 150% do que precisa a empresa para girar, para pagar e para sobrar, e tem mês que a gente vende 70% e falta 30% para fechar o mês. Então é um déficit de um mês que cobre o outro, que o outro mês cobre o outro, e assim vai, né? É por isso que eu falei para você, é importante sempre quando o pessoal que está escutando a gente, você começa a ganhar uma grana. Primeira coisa que você faz, começa a fazer um caixa para a empresa, porque a empresa precisa respirar. Porque a empresa é que nem a gente, ela pode ficar com gripe. Eu falo, ela fica doente, a gripe, ela fica fraquinha, mas de repente uma gripe tão forte, ela tem que ficar de cama. E se ela ficar de cama, quanto tempo ela aguenta ficar de cama? Exato. É onde as empresas, a maioria das empresas acaba quebrando, porque começa a perceber que fala, nossa senhora, aquele dinheiro que você tem que pagar... Você tem que pagar os boletos, você tem que pagar a matéria-prima, a mão de obra, os funcionários. Aí a tua empresa está doente, porque os funcionários estão precisando de dinheiro e o dinheiro não está entrando, cara. É exatamente isso. E aí, entra, mas foi aquele lá que eu te falei, mas não supre. A quantidade. A quantidade não supre, acaba não suprindo, né? E o teu trabalho deve ser também complicado, porque pode refazer. Imagina você construir uma coisa, comprar fiação, comprar os produtos, comprar as coisas, e aí de repente o cliente deu um pau, um problema por causa de uma fiaçãozinha, deu um curto. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu, já. A gente não é perfeito, né? E quando a gente trabalha com material eletrônico, eu falo que é um tiro no escuro. Porque às vezes você põe o mesmo produto numa casa, ele dura anos e anos e anos sem uma manutenção. Você trabalha com o mesmo produto, põe o produto noutra casa. Em 6 meses, queimou a placa, estourou o capacitor, estourou algum componente, e o cliente, pô, não era o melhor? É o melhor, mas é eletrônico. Então, assim, as placas eletrônicas, elas são muito sensíveis à oscilação de energia, sim, eu ia falar isso aí, raios e etc., a danos naturais. Então é muito complicado hoje a gente falar assim, não, pode pôr que você vai dormir. É difícil. Tudo que a gente fala de eletricidade e eletrônico hoje é difícil. Porque não vai somente da mão de obra especializada, da mão de obra qualificada. Você fazer um bom serviço,
É 90%, 99% já que vai ficar uma perfeição, que vai funcionar corretamente, que você não vai ter problema, não vai ter danos. Porém, o risco de problemas naturais ou até de oscilações de energia, raios, que a gente tem muito aqui no Brasil, né? A gente é um país tropical aí, todo mundo sabe disso. É muito grande, o risco é muito grande, né? Então tudo que é eletrônico corre o risco de estar queimando a qualquer hora, a qualquer momento. E eu vejo aqui em Catanduva, principalmente, uma coisa que eu vejo que acontece, pelo menos aqui na minha casa, na empresa, pelo menos uma vez por semana, queda de energia. Ela cai, mas ela não cai uma vez só, ela cai e volta, cai e volta, cai e volta, que é 3, 4 vezes. Numa dessa, um equipamento, ele realmente pifa, né? Pifa, porque quando a energia volta, a gente tem uma energia estabilizada ali, na faixa de 220 volts ali, que é os 220 que a gente fala. Às vezes, quando a energia cai e volta, ela volta acima de 220. Os equipamentos, eles têm ali a especificação que eles aguentam uma voltagem a mais, 230, 240 volts, mas às vezes a energia vem mais alta que isso. É onde volta a energia, você escuta já o estouro, queimou. E como é que vai explicar isso pro cliente também? O cliente não quer saber. Exatamente. Mas você falou que esse equipamento era bom. Exatamente. É o que acontece muito. E como é que você vai provar que realmente foi essa queda de energia? Exatamente. Aí, com a manutenção, né, com a mesa a mesa técnica que a gente tem, com os aparelhos, né, a gente consegue identificar, porque na placa, se foi uma alteração de tensão ou uma tensão elevada, vai queimar um certo circuito do equipamento, vai queimar a entrada de energia, o trafo, o capacitor, alguma coisa ali, vai te mostrar que foi uma ali tensão. Que já consegue perceber. Consegue perceber, quando a gente faz um laudo, e aí se a pessoa tiver um seguro residencial, quiser acionar a companhia ou alguma coisa assim, a gente deixa na mão do cliente e fala, ó, aqui se você quiser um ressarcimento, tá aqui o laudo, tá aqui as coisas que você pode correr atrás dos seus direitos. Agora, se foi um defeito ocasionado da placa, aí é outra questão. A gente não consegue nem fazer laudo das coisas porque não vem ao caso pedir um ressarcimento, entendeu? Mas a maioria das vezes, 90%, é queda de tensão, vem alto, estoura o equipamento e a gente consegue fazer o laudo, muita gente consegue recuperar, tá? E tem muito, mas tem muito disso, viu, Daniel? Tem bastante. É isso que eu tô falando, principalmente aqui, deve ser um complicado. E como é que você lida com isso? Você é uma pessoa, você tem paciência, você aprendeu a ter paciência hoje, você é uma pessoa que realmente às vezes você tem que se controlar, porque você não pode explodir, porque nós estamos lidando com energia, é que nem lidar com comida, a pessoa ficou sem energia, ficou sem celular, ficou sem carregar, a pessoa entra em desespero, parece que é o fim do mundo. Acabou a luz, eu tô sem as câmeras de segurança, parece que o ladrão vai entrar naquele momento, porque acabou a câmera de segurança, quer dizer, a porrada vem pra cima de você, aí você tem que passar pro funcionário, de repente o funcionário fez uma besteira. Sim. Como é que você consegue organizar isso? Você acha que você está evoluindo, com certeza? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza, mas é para as pessoas entenderem também, né? O cara está montando o projeto, ele não tem paciência, ele consegue adquirir ao longo do tempo? Você adquiriu ou você sempre foi um cara paciente? É isso que eu quero saber. Eu sempre tive muita paciência. E inverteu depois que eu abri a empresa. Acabei, a paciência parece que sumiu um pouco. Porque é pressão de todo lado, né? Como você falou, é o cliente que quer, é o funcionário que exige, N motivos. Fora a discussão, né? Que o funcionário culpa o cliente culpa o funcionário, e você tá no meio dela. Exato. E nunca sobra pra nenhum pros dois, né? Às vezes acaba sobrando pra gente mesmo, quem tá atrás da empresa sou eu, então a bomba cai nas minhas costas e eu tenho que decidir o que vai fazer. Então é assim mesmo. O que me dá mais problema, sabe, assim, que o cliente fala assim, eu não posso ficar sem, é motor de portão. Cara, às vezes para num fim de semana, você não tá na cidade, às vezes o funcionário não tá na cidade. Ó, passa pro manual fazendo um favor, na segunda a gente tá aí. Não, eu não posso descer do carro. O cara teve portão manual a vida inteira. Aí ele coloca o portão automático. A primeira vez que o portão para, ele já começa a estressar. É uma coisa que incomoda muito. Acho que até mais que as câmeras, até mais que ficar sem energia, parece. Porque
acho que a comodidade que o portão automático traz para as pessoas, traz para os clientes, acaba ficando tão cômodo que a hora que para, ele quer que resolve na hora. É coisa boa, velho. Depois que você aprende a coisa boa, dificilmente você quer voltar pro ruim. Quer voltar pro ruim. Você não quer. Você fala assim, bom, agora tem que aperta o botão, ela levanta. Eu vou ficar levantando pra abrir portão? Não vou, cara. Eu paguei por isso. Ele já pensa nesse caminho. Eu paguei por isso, ele que resolva. É exatamente essa ideia que o pessoal tem, sabe? Aqui, essa cultura que parece que todo mundo tem. Não querendo me defender. Não, mas você vai pagar pelo eterno. Nunca mais vai dar problema. Exato. Teu corpo dá problema. Pois é. Pode ser. Amanhã você levanta com uma dor nas costas. Pô, não consigo fazer nada hoje. É o portão eletrônico, é energia. Paciência. Mas é obrigação tua, não tem como, velho. Que nem falei pra você mexer com comida e mexer com eletricista. Não tem jeito. Só que a gente tem uma assistência rápida, tá? A agenda de instalação geralmente é demorada. A gente faz um orçamento hoje a gente está com prazo de instalação de 20 a 25 dias. Então, ô Daniel, eu quero instalar... Ô João, eu quero instalar um sistema de câmera aqui no estúdio. Ô Dani, eu consigo para daqui 20 dias. Ô, beleza, eu consigo aguardar. Show de bola, beleza. A gente vai vir, vai te atender. Daqui 20 dias a gente vai estar aqui. A gente demora para ir. Mas se a gente marcar uma data com você, a não ser que teve algum problema interno da empresa... funcionários que às vezes machuca, às vezes atrasa um serviço, atrasa outro, mas a gente está sempre avisando, sempre entrando em contato com os clientes, tá? Mas agora, manutenção, ordem de serviço, a gente não deixa passar de um dia para o outro. Você entrou em contato hoje, João, preciso vir ver meu portão aqui. Ô, Dani, eu não consigo hoje, mas amanhã até a tardezinha a gente dá um jeito de passar daí. Então é sempre... um dia a mais aí. A urgência é rápido. Isso, é mais rápido. Porque a gente tem a equipe, né, que fica só nas ordens de serviço. Entendi. Agora me fala uma coisa, que é outra coisa que eu acho que é complicado, não é nem instalação, é subir no telhado. Porque você subiu no telhado da pessoa no dia 1º de maio de 1980, em 2010 ela fala que a telha tá com problema e a culpa é tua. Eu sei disso, porque acontece, é normal, isso acontece com você também ou não? É a verdadeira novela mexicana que a gente vive. Eu instalei há 7 anos atrás, tá caindo goteira aqui. Vocês foram o último que subiu, cara. Nunca mais ninguém subiu no telhado. Foi vocês que quebrou a telha. E aí? Pô, mas em 7 anos não choveu? Choveu, mas que agora que entrou. E como é que funciona isso daí pra você não perder o cliente? Como é que você consegue colocar na cabeça do cliente? Novamente, você tá mexendo com uma coisa que é delicada, é a casa dele. Sim, exato. Muita gente entende, por mais que liga e fala, João, tá gotejando aqui, João, tá entrando água no meu telhado, na minha laje. Não, beleza, mas faz 6 meses que a gente fez o serviço, faz 1 ano. Mas não choveu mais depois de que vocês fez o serviço. Mas choveu. Porque assim, a gente não lembra, mas choveu, chuviscou. Beleza, mas a gente vai dar uma olhadinha. A gente vai dar uma olhada. Se tiver alguma telha quebrada, a gente tira. Porque, Dani, nesse sentido, todas as minhas equipes, todos os meus funcionários são bem instruídos a questão de telhado. Entrou água, vai pagar. Mas você pede pra tirar foto do finalização? Porque eu já percebi isso aí, cara. Uma vez subiram na casa da minha mãe, colocaram os material lá, não vou falar o que é, porque senão o pessoal vai saber, e foram embora. A hora que começou a chover, esqueceram de colocar as telhas, velho. Colocar as telhas. Acabou com tudo a laje. Já aconteceu eu ter que sair de casa 00:30, debaixo de um pé d'água, pra ir fechar telhado de cliente. Que o funcionário esqueceu. Exatamente. E desse dia pra frente que a gente teve uma reunião, aconteceu, eu fui, eu fechei, eu paguei. A partir de hoje, quem esquecer, não quero saber se foi o técnico, se foi o auxiliar. A equipe vai pagar pelo dano. Porque até então, quando não sai do bolso... Quando a água não bate na bunda, Exato. A partir de então, graças a Deus, a gente não teve mais esse tipo de problema. Com telhado, parte de telhado. Eu vi gente finalizando isso fazendo. Quando você vai começar, você tira foto. Quando você vai finalizar, você tira foto. Vamos botar até pro cliente mesmo, pra você finalizar isso. Lá na empresa, a gente tem o hábito de gravar antes. E arquivar. Hora que sobe na escada, que já bate o olho no telhado... inclusive até tem um vídeo aqui, depois eu te mostro. Semana passada.
Subiu no telhado e olhou e falou, vixe, aqui é complicado. Meu já telhado pega tá tudo o celular, quebrado. já grava. Ó, tem telha faltando, tem telha trincada ali, tem capa solta. Então, ó, já tô avisando, porque antes da gente subir, tô gravando, tô mostrando. Você acaba trocando a telha pra pessoa? Falar, Nossa, muito. o que acontece com as pessoas. Muito. A gente vai comprar a telha. A gente vai comprar a telha. Pra resolver o teu problema dele. Né? Exato. Fala, não, pelo amor de Deus, vamos resolver isso. Vamos resolver. É mais importante do que instalar o que o cliente pediu. Então também o João é instalador de telha, né? Instalador de telha, Eternit, todos os modelos. Mas não é, cara. A maioria das casas aqui são antigas em Catanduva. As telhas, as pessoas só trocam realmente quando acontece tudo. E quando não acontece nada, eles nem olham. Sim. Então, aqui mesmo, na empresa, quando o cara subiu, ele tirou umas fotos que eu assustei. Tava trincada, quebrada. É gato que sobe correndo e briga e tromba. Quer dizer, acontece um monte de coisa lá em cima no telhado. Sim. Você só percebe depois. Uhum. Então você tem essa expertise que eu falo. Nossa, cara, é de tanto sofrer, né? De tanto escutar, a gente vai criando os hábitos, né? Vai criando. Daqui a pouco já deixa comprado as telhas e já deixa lá, né? Alguns modelos a gente tem. É sério? Só liga pra nós. Rapaz do céu. Porque você trabalha com isso. Não tem jeito. Tem como. Você subiu lá, vai acabar quebrando. De repente o cara vai pisou, ou choveu tanto 2 dias ali ficou meio mofo, né? Exato. Mexer com telha é complexo. Eu tinha um serviço pra começar nessa quarta-feira. Que teve a chuva de manhãzinha, né? Um dia antes do terremoto aí que teve, todo mundo sentiu o terremoto. Eu tenho terremoto, estamos chique agora. Estamos chique. Terremoto. E tinha um serviço para começar num sobrado ainda. E teve a chuva, cancelei. Falei, não, jamais vocês vão ir passar cabo aí nesse sobrado. O risco de acidente, tá? Sim. E o outro, o risco de quebrar o telhado do cara inteiro. Então a gente tem que ter muito discernimento. Você já tem essa paciência, porque muitas vezes as pessoas não pensam nisso, que já pensam no dinheiro. Deixa eu finalizar que eu tô precisando de dinheiro. Eu preciso pagar as contas. Esse é o risco aqui também, né? Exato. Tem 2 tipos de clientes, tá? De telhado. Voltando no telhado. Tem o cliente que ele... a gente vai mudar teu serviço pra amanhã porque choveu essa madrugada. E a gente vai marcar pra amanhã. Caso não chover amanhã, a gente tá aí. Não, pode vir fazer o serviço. Não, quebrar a telha troca, pode subir, não tem problema nenhum. Tem o cliente que antes de você ligar para ele, vocês iam vir fazer o serviço hoje? Eu não quero que venha. Choveu só daqui 15 dias agora, tem que secar as telhas. Não, mas as telhas secam em 2 dias se fizer sol. Não. Pode vir daqui uns 15. Ele então, aprendeu com alguém isso aí. Tem esses 2 tipos de cliente, de telhado. Esse é mais complicado, sistemático, né? Que aí você faz qualquer coisa que acontecer, ele já falar que ele já sabe o que tá acontecendo. Exato. Você tá mexendo com algo que é muito difícil. A pessoa construiu a casa ou a empresa. Nossa, a hora que der o problema, o cara pensa em você. É impressionante, mas pensa com ódio, né? Meu Deus do céu, esse desgraçado aí que instalou esse negócio aqui, vou ligar pra ele agora, entendeu? Tipo isso. Liga a hora que der na telha. Ô, João, me fala uma coisa seguinte, quer dizer, naquele momento, como é que você consegue ter a paciência porra, você tem um monte de trabalhos, um monte de reclamação, tem um monte de problemas vindo, aí de repente liga um cliente nervoso, né? Vamos pôr comigo mesmo. Se acontecer alguma coisa comigo aqui, de repente, naquele momento, eu vou ligar pra você, às vezes eu vou ligar bravo, porque é normal você ligar bravo pelo calor da emoção. Você consegue controlar isso, cara? A gente tem que controlar, né? Por mais que a gente não quer, a gente tem que controlar. Então a gente tem que tá bem ciente ali das palavras que vai falar ali na hora, né? Eu costumo falar para alguns clientes que não têm tanta paciência assim de esperar ou de não entender a situação, que a empresa praticamente funciona como um hospital. A gente avalia a ficha. Entrou essas 10 ordens de serviço. Não, peraí, vamos avaliar. Esse cliente precisa ter urgência. Esse cliente aqui pode ser uma emergência. Esse cliente aqui pode pôr na espera. É assim que funciona. Infelizmente, não porque um é mais bonito do que o outro, um paga mais do que o outro. Não existe isso. Você já tem um controle, isso aí. A gente olha, já tem uma ficha, tal. Exato. Tem cliente que nem, às vezes aqui, ô João, eu tava gravando aqui, parou, minha energia caiu tudo.
Mesmo que eu tô em outro lugar, é uma emergência. Ou vamos correr lá no Daniel lá que parou tudo lá e tá gravando. Então são esses pontos que a gente avalia. Legal, né? é que nem hospital, literalmente que nem hospital, é urgência e emergência, né? Se o cara infartou, você tem que correr, larga tudo que tá parando. Larga tudo, tá parado lá. Exatamente isso. Então com o tempo você vai conseguindo pôr regras, né? Colocar regras na empresa e seguir aquilo ali. Então, uns ficam bravos, uns ficam nervosos, mas, voltando, paciência. Mas não tem como. No começo do teu bate-papo aqui, a gente falou dos teus gastos, tudo, você aprendeu, você tá aprendendo, e você tem pessoas que conseguem te ajudar hoje. Você contratou pessoas, você terceirizou pessoas, essa parte financeira, é isso? Sim, eu tenho um menino, ele tem uma empresa que ele é de gestão mesmo, né? Então ele faz todo o levantamento ali na empresa, do que gasta, do que entra, do que sai, de lucro, de tudo. É gestão 100% mesmo da empresa. Então você já tem um cara que organiza isso pra você. Hoje eu tenho ele. E mas mandar um abraço lá pro também? Guilherme. Guilherme, mandar um abraço pro Guilherme aí, que ajuda bastante a gente a entender melhor como funciona os gastos, né? E os controles. E o Iago também, não posso deixar de esquecer do Iago, que é meu contador hoje, né? Sempre foi, na verdade, desde o começo. E ele sempre vem alertando, né? Ele sempre vendo, né? Vai acompanhando, o contador acompanha, né? As coisas da empresa. Falou, cara, ó, você tá crescendo, tá precisando disso, corre atrás disso, corre atrás daquilo. É um cara, assim, sensacional. Muito, muito, muito parceiro, sabe? Gosta de ver o crescimento das pessoas. Isso é bacana. Eu acho que é o que tá faltando um pouco no mundo, é essa parte, né, cara? Que tem aquelas frases que a gente escuta na rede social. Quanto custa pra você apoiar um amigo, compartilhar uma mensagem do amigo, enviar pro amigo, fazer uma mídia pro amigo? Sim. E parece ser tão difícil isso no mundo de hoje, né? É difícil, cara. Até brinco, né? Eu tava com um funcionário essa semana, na quarta-feira. Ele me ligou. Ô, João, vou ter que sair do serviço aqui. Alguém consegue vir me buscar? O Gabriel, por incrível que pareça. O que tá comigo desde o começo. Gabriel, o que aconteceu, cara? Cortei a mão aqui, fui ajudar um pessoal de uma outra empresa que tava lá. Ele foi ajudar. E cortou a mão ajudando o pessoal. Quer dizer, acabei me prejudicando, né? Acabei ficando sem ele, porque ele tá com um atestado agora. E ele foi ajudar uma pessoa, foi ajudar o próximo. Eu não falei nada, não fiquei bravo, não xinguei. Gabriel, tudo bem, daqui a pouco tem alguém ainda aí te buscar. A menina saiu da loja, foi lá. Ele saiu, foi lá na loja. A menina pegou ele, levou onde tinha que levar. Acho que teve que dar até ponto e tal. E não liguei que ele tava ajudando. Se fosse qualquer outra empresa, qualquer outro patrão, mas pra que você tinha que ajudar outra pessoa, né? Tipo, no começo, vou falar a verdade pra você, até pensei isso, mas eu me pus no meu lugar. Às vezes o cara tava com dificuldade, às vezes o cara não tava conseguindo fazer. O Gabriel foi lá pra dar uma mão. Sim. Ele tava ali já, às vezes tava até do lado, às vezes tava passando o cabo junto, no mesmo lugar. Pô, você não sabe o dia que você também pode precisar. Exatamente. Então eu me ponho muito no lugar das pessoas. Porque eu vim também desse ramo. Eu entendo, eu sei como funciona, eu sei as dificuldades do dia a dia. E por mais que você estude, às vezes você não vai conseguir resolver. É um piripibaca lá. Você fala, meu Deus, o que você fez? Ninguém sabe, nem você. Exato, exatamente. Então eu acho que falta muito mesmo, como você falou. Falta muito essa ajuda ao próximo aí. Hoje ninguém quer ajudar ninguém, não, parece. É uma luta constante de arrumar poder, né? Que é uma... Eu acho que vem da rede social também, a necessidade de mostrar que você tá bem, status, mostrar bom carro, mostrar tua família, todo mundo feliz, aquele negócio de status, aí cria uma atmosfera que eu tenho que ficar bem, aí você olha o vizinho, é a grama do vizinho, né? A grama do vizinho tá bem, mas ele só tirou algumas fotos, ninguém sabe, né? Você sabe que eu entrevistei o cara, o presidente, o CEO da Johnson & Johnson, mês passado, né? Ele contou uma história que me chamou a atenção. Ele falou, Daniel, minha família, meus filhos, eles alugam uma mansão junto com as pessoas, uma mansão, sim, coisa absurda, né? Eles alugam uma semana só pra tirar foto.
aí eles tiram fotos, aí eles chegam lá no Instagram depois e começam a postar cada dia um TBT de hoje é isso, TBT de todo. Eles mostram uma mansão gigantesca, como se eles estivessem vivendo aquilo. Então você percebe, você vê que a necessidade do status de você tentar literalmente passar por cima da emoção do outro. Sim. Você precisa invejar. Se você me invejou, você curtiu, se você falou assim, puxa vida, eu queria estar no lugar dele, pronto, é isso que serve a rede social ultimamente. Eu concordo com você. Hoje a rede social, percebi porque é como você disse. Bom, uma que eu não tenho nada de rede social particular. Porque acho que é um jeito das pessoas cuidar mais ainda da sua vida. Então não tem Facebook particular, não tem Instagram particular, somente da empresa. Então quem procurar lá vai ver que é somente o da loja mesmo. Então é só para coisas profissionais. E não posto nada de particular no meu profissional, nunca postei, então nunca vai ver nenhuma foto minha ali. E ao contrário de algumas pessoas, já tem que ter esse marketing digital. Às vezes a pessoa trabalha com uma joia. Com imagem, né? Com imagem. A pessoa precisa aparecer. Sim. Né? Ela precisa mostrar o cotidiano dela para vender o que ela... Pra mostrar o que ela vende, né? Sim, na verdade. O consultor precisa mostrar o lugar bom que ele tá trabalhando, o cara que vende a joia mostrar as coisas boas, só que as pessoas confundiram isso aí como status. Como status, exatamente. Eu não preciso trabalhar em lugar nenhum, meu pai que me sustenta, mas preciso mostrar que eu tô numa lancha. Tipo isso, exatamente. Então, eu deixei a minha rede social mais para uso profissional mesmo. E ajuda muito. A gente eu fazia alguns vidinhos, né? E ainda com bastante receio, bastante vergonha, por mais que sou um cara que conversa bastante, conhece Deus e o mundo aí, cidade toda praticamente, tinha vergonha de pegar o celular e filmar o meu serviço. E muita gente começou a pedir, até mesmo os funcionários, você tem que gravar. A gente faz tanto serviço, cara, tanto trampo, né? E você tem que gravar mesmo, cara. Você precisa gravar, mostrar e dar dicas e impulsionar isso daí. Então. Você precisa disso. Só que, Dani, eu comecei, de tanto eles falarem pra mim, eu comecei. Gravei, tem alguns vídeos lá na página do Instagram. O pessoal começou a acompanhar, começou a curtir, começou a ter acompanhamento. Achei legal, falei, bacana. Só que aí, cara, o serviço dobrou. Já tinha bastante, aí dobrou. Aí os vídeos começaram a ficar de lado. Aí eu já não gravei mais. E olha que interessante, que legal. Encontrava pessoas que acompanhavam os vídeos na rua. Essa semana você não gravou nada. Essa semana você não falou nada. O que tá acontecendo? Cara, correria do dia a dia. Não... E aí eu falei, velho... O pessoal acompanha. Eu vou te falar que não custa nada você fazer isso, literalmente. Esse negócio de falta de tempo, não. É falta de organização. Porque você já tá com o celular na mão, você já tá no lugar. É só filmar 10 segundos e falar o que tá acontecendo e desligar e postar. Tem um amigo meu que fala isso. O Mário, ele cata no meu calo, cara. Ele fala, não, velho. Você tá com o celular lá, pega o celular e grava, velho. Não, você tem que mostrar. Você vê que a mente engana. A mente engana. Esse negócio, você acabou de falar assim, falta de tempo. Falta de tempo, muitas vezes é falta da organização. É só você pensar. É verdade. Quando você começou na tua empresa no começo, e é a mesma coisa do vídeo, porque o vídeo você tá começando, literalmente você tá verdão. Então, você acredita que você precisa se preparar, o que eu vou falar, aquele momento, o que vão pensar, entendeu? Essa é a porcaria da rede social. Primeiro eu falo assim, foda-se o que vai pensar, eu vou mostrar o que eu sei. O que eu sei. O que você sabe é o que você sabe, cara, e não precisa estudar porque você já estudou. Sim. Então é aquele momento, aconteceu um momento, gente, tá vendo isso aqui, essa fiação aqui, deu por causa disso, então tome cuidado, vocês que têm essa residência, sempre encape o fio, pronto, papum. Você já fez. Então, verdade. A partir de hoje, tudo que eu ver agora interessante vai ser gravado. Tá bom, já tá registrado isso aqui. Então você tá vendo que agora nós mudamos mais uma parte da tua vida aqui. É verdade. Mas eu gosto muito desse bate-papo, né? Porque bate-papos, rodas de amigos, quando a conversa é boa, abre muita mente, né? Então você cria novas
novas operações, novos... Sim, a expectativa, porque nossa mente, ela ao mesmo tempo que ela ajuda você a crescer, ela te trava. Exatamente. Você acredita no que você fala. E eu tenho que tomar muito cuidado comigo isso. Eu não brinco hoje. Hoje eu acho que realmente eu tenho um pouco de autismo, TDAH, eu devo ter uma mistura de tudo, porque hoje tá na moda falar que tem, né? Você percebeu? Tem bastante hoje. O Elon Musk tem o autismo, então todo mundo tem que ter também, porque você só se compara a inteligência. Tem que acompanhar, né? Acompanhar a inteligência. Mas eu percebo que, cara, quantas e quantas vezes eu me critiquei de uma maneira tão dura comigo mesmo, ao ponto de me autodemitir. De falar assim, putz, você não serve pra nada mesmo. Literalmente assim, porque você errou uma coisa que você se cobrava muito. Então isso me afundava e ainda eu tô aprendendo a lidar. Então aí eu comecei a entender que quando acontece isso comigo, eu posso reclamar durante uns 10 minutos da minha vida, mas é só aqueles 10 minutos, depois eu passo por cima e começo a perceber que aquilo é ridículo que eu tô falando. Porque a tua mente vai falar assim, é isso que você quer? Se é isso que você quer, então eu vou te dar. Então quando você fala que você não tem tempo, quando você fala que você tá com, é complicado, então ele fala realmente, ele não tem tempo, é complicado, deixa pra lá. A tua mente vai fazer isso com você. Você já percebeu isso nas tuas mudanças diárias até hoje onde você chegou? Com certeza. Palavra tem muito poder. O que sai da boca tem muito poder. Então tem que tomar cuidado com o que fala e com o que pede, né? Sim. Porque o que você falou é real mesmo. Se a gente só fica pra baixo, só fica reclamando, vai estar sempre reclamando, sempre pra baixo. Se você levanta, mesmo que as coisas não tá dando certo, mesmo que as coisas não tá caminhando, você tem que levantar falando, pô, hoje vai ser maravilhoso, hoje nós vamos fazer isso, isso, vai entrar serviço, vai mostrar, vai fazer e vai resolver o problema. Você tem que fazer isso. Você tem que jogar pro mundo mesmo, realmente. Sim, joga o problema pro mundo. Vai resolver. Você vai resolver. Vai resolver, e é isso, vai resolver, vai fazer. Porque nós percebemos o seguinte, o mundo é muito louco, cara. Você passa a vida inteira correndo atrás de uma segurança, depois você passa a vida inteira correndo atrás de ter dinheiro, ter poder, crescimento, e aí você morre e deixa tudo isso. É verdade. Então, a lógica de tudo isso... Cara, eu tô falando, é uma pessoa que tá falando aqui que é uma coisa que eu não sou perfeito, eu tô falando coisas que eu tô lutando. Sim. Que a gente passa... A gente luta cada dia, né? Cara, esse bate-papo comigo, o podcast Café com Záquia, que nem quando o Merlin percebeu isso, por isso que ele ajuda tudo, ele não é pra fazer fama, não é pra ficar famoso, é simplesmente conversar com vocês e tentar um ajudar o outro. Sim. Eu leio um livro por cada um que chega aqui, porque cada um de vocês tem histórias bonitas, histórias de superações, histórias que mudam a vida da gente, então eu falo, porra, por que não? Eu acho que deve mudar a vida daquele cara que tá escutando. Sim. Alguém vai escutar, alguém vai analisar, falar, puxa vida, é verdade, hoje eu parei a semana inteira, tá vendo, amor? Ó, para de reclamar. Você vê, todo mundo reclama. Cara, todo mundo tem problema, todo mundo já chorou, todo mundo já sentou na sarjeta e falou, eu não aguento mais. Todo mundo já pegou e falou assim, cara, mas o que eu tô fazendo da minha vida? Não adianta, cara. É em tudo, em relacionamento, é financeiro, é família. Tudo. Aí eu não aguento meu irmão, eu não aguento a minha mãe. Algum momento aconteceu. Sim. Mas aconteceu, não pode deixar acontecer mais. É exatamente isso. Não é? É exatamente isso mesmo. Eu concordo plenamente aí com tudo que você falou, porque é igual, voltando, né? Igual eu tinha falado, a palavra tem muito poder. Sim. Antigamente eu reclamava muito. E quem me corrigia era o Iago, era meu próprio contador. Porque a gente ia conversar, né? Às vezes, né? Ó, esse mês tá assim, assim, assado. Ah, cara, mas é porque esse mês, não sei o que, não sei o que lá. Ele falava, ô, irmão. Ele me chama de irmão. Irmão, para com isso, velho. Para com isso. Você começou, você tem um faturamento excelente, você tem que você se corrigir. Quem tá errado é você, tua empresa não tá errada, cara. Tua empresa tá maravilhosa. Você que estraga a tua empresa. E ele começou a me dar uns choques de realidade. Fui acordando, a gente vai acordando. Fala, pô, peraí, verdade. Pô, verdade, eu que tô reclamando. A minha empresa tá me dando, eu que tô acabando com ela. Então, muita gente não acorda. Muita gente não enxerga que o erro tá nele mesmo, entendeu? E é natural, onde nós estamos vivendo. Nós vivemos num Brasil cheio de imposto, cheio de taxa. É difícil. Você vai comprar um fio, o fio custa 10, agora custa 20. Aí você vai gerar 20, o imposto aumentou. É difícil. Se a gente não acompanhar o preço dos produtos toda semana... Sim.
Aí você passou o preço pro cliente, você não pode aumentar. Exato, tá demais, tá demais. Então é isso que acaba. Então, eu falo que viver no Brasil, se você fizer as coisas certas nessa terra, nesse Brasil, cara, você vai pro céu direto. É a única coisa que eu acredito, porque se você colocar a razão e falar assim, puxa vida, é todo mundo fazer coisa errada. Porque se você não acreditar que você vai embora, que você vai partir, e você tem que deixar as mensagens têm que ser positivas, pelo menos pra mim. As pessoas olhar e falar, porra, você viu as lições de vida? Então vocês me dão lição de vida. É importante esse bate-papo quando eu converso com vocês, pra mostrar que, porra, todo mundo sente, caramba. Sim. Todo mundo sente. Então, qual que é mais fácil? Mais fácil é julgar o Daniel que é chato, ou que o João só reclama, ou que a empresa do João é demorada, ou que a empresa do Daniel é demorada. É mais fácil julgar. É muito mais fácil. Principalmente aqueles que comem pipoca. Eu falo, o cara fica na televisão comendo pipoca, mas deveria chutar o gol. O jogador joga mal pra caramba. Né? Neymar não joga só nada, faz isso, cara. Só faz E isso. escutando assim, agora que as pessoas estão batendo no Neymar, que ele não joga nada. Cara, o cara já jogou muito. Né? Já fez muito. Agora eu falo o seguinte: tenha fama, tenha poder. Você vai ver o que você vai acontecer com a tua vida, você não vai ter paz. Me fala uma pessoa que tem poder, uma pessoa que tem fama, se tem paz, velho. Para tomar um sorvete. É verdade. Para comer um lanche. É verdade. Entendeu? Tenha dinheiro ao ponto de comprar um melhor carro que tem em Catanduba para ver se as pessoas não vão falar que você tá vendendo droga. Isso já aconteceu comigo. Já me perguntaram se eu trabalhava com produtos ilícitos. Você tá entendendo? Eu falei, cara, eu trabalho com fio de cobre, trabalho com câmera de segurança, mas não é nada ilícito, não, mas parece, mas não trabalho. Você vê que loucura. Então, a gente que tá no batente aí, né, que tá crescendo, que nem eu falei, pô, tô desde meus 13 anos, eu não comecei ontem, cara. Sim. Então, quem vê hoje, eu, com todo mundo que eu converso, pô, 30 anos, legal, novo, empreendedor, já tá crescendo, tá dando certo, que bom, legal pra caramba. Cara, mas eu tô desde os 13 você ralando, tem responsabilidade, tô pra você cresce, rua. não importa a quantidade. Exato. Eu comecei com 13 anos também, só que eu tenho 45. Então, como é que comecei? Então eu entendo, com 13 anos a gente não tinha muita porcaria na cabeça, mas tinha responsabilidade. Pelo menos na minha época, se eu errasse, eu ia levar uma bronca do patrão violentamente. Cara. Hoje tá muito esquisito, porque você fala que você pegar um moleque de 16 anos, ele não pode trabalhar. Agora tem a lei que você tem que fazer o mental. A pessoa, eu não estou bem mentalmente, eu preciso me afastar da empresa. Nós estamos chegando no nível, cara, que ninguém mais vai conseguir voltar. Eu falo que assim, para deixar registrado, a mão de obra vai ficar escassa no Brasil. Você vai ver só. Estão se criando pessoas fracas. Não é reclamação, não tô reclamando. Sim. Mas estão se criando pessoas fracas. Eu tô tentando tô fazendo entrevista aqui, veio a pessoa já com a mãe, depois veio a pessoa com o pai que fala pra ele, depois vem a mãe falar, olha, ele é uma pessoa boa, viu, mas de repente ele pode ter sono no momento. Você fala assim, caramba, o que eu tô fazendo? Porque eu não fui criado assim. A minha criação é porrada, velho. Não que esteja certo ou esteja errado, mas caramba, como é que você vai pra guerra com pessoas fracas? Você perde a guerra. Não tem como. Já aconteceu de cliente pedir serviço pro filho. Pô, você não tem um serviço lá pro meu filho porque ele tá com 19 anos e ele só quer jogar. Não, peraí. Porra, velho. Você quer que eu eduque o teu filho? É isso. Às vezes a pessoa quer que a gente tire o filho dela de na casa dela, cara. Tira meu filho da casa. Funciona, trabalhar, ganhar dinheiro, ter alguém na vida, porque eu não dou conta. Então, tá terrível, cara. Tá terrível. Tá esquisito demais. Eu escutei tá isso aí. Cabeça. Eu escutei de uma pessoa assim, falou assim, né? Todos que saíram daqui, engraçado assim, todos que saíram daqui estão com o teu negócio, estão montando a empresinha deles, estão crescendo na vida, né? Aí a pessoa fala, então, Daniel, o problema teu que você é chato, você pega muito no pé, né? Aí, naquele momento, eu fiquei pensando sobre isso. Falei, cara, será que eu sou chato ou eu ensino? Porque o que é um professor? Professor bonzinho ou professor chato? Qual que você lembra? Professor chato é aquele que ensina, que te explica, que pega, que vai em cima, faz você aprender, fala que a vida é difícil, fala que a vida é dura, vai pra cima. Agora, o professor legal, que nem pai. O pai bonzinho e o pai chato. O pai bonzinho é aquele que vai estar no boteco com você, vai estar bebendo com você, contando piada de baixaria, dando risada. Teus amigos acham teu pai super gente boa. E
tem aquele pai que falou, ó, 11 horas em casa, o que você fez? Cadê tua tarefa? Cadê a matéria? Se você não tirar nota, você não vai sair de casa. Se você não fizer bem feito, você não vai fazer aquilo. O que ele tá transformando isso? Num homem? Sim. Então as pessoas começam a confundir isso, principalmente a juventude de hoje. E aí a juventude de hoje quer um patrão legal. Patrão legal, aquele que fica contando piada o tempo inteiro, vão sentar, vão tomar um refrigerante. E aí quando você puxa a orelha dele, eles querem ir embora, cara. E é verdade. Vou voltar um pouco depois no assunto dos filhos, né? Porque eu tenho 2 meninas. Mas voltando nos funcionários, eu falo pra eles que eu sou uma mãe. Falo, cara, eu sou um patrão mãe pra vocês. E eles falam que, pô, verdade, realmente. Mesmo assim, tem as suas reclamações. Existe. Todo lugar vai existir. Não tem jeito. Não agrada a todos, nunca vai agradar. Mas eu sou um patrão que eu tô no serviço junto. Se precisar, eu tô dentro do forro, eu tô dentro do telhado. Ou, vamos parar pra almoçar? Nós vamos almoçar aqui hoje. Vamos. Almoço junto, senta, almoço junto. Muita gente discorda disso. Fala, não, patrão não pode se misturar com os funcionários. Eu sempre tive contato com eles, nunca tive problema. Pelo contrário, eu acho que fica mais unida a empresa. Não tem lógica, hoje não tem lógica isso daí. Entendeu? Então, eu sou muito presente na empresa. Tanto na venda, tanto na manutenção, quanto na instalação, quanto aos funcionários, de estar junto, de brincar, de falar. Mas a gente, como um professor, tem hora de brincar e hora de trabalhar. Então, quando eu vejo que tá passando o limite, opa, parou. Já dá aquela brecada. Então, assim, é difícil hoje você encontrar um patrão que conversa, que brinca, que tá junto, que zoa, né? Que eles falam, não, brinca com a gente, zoa com nós, tá no serviço, dá risada. É difícil. E você sabe que no final, que eu sei, quando eles vão embora, eles voltam depois de 7, 8 meses, montam um negócio dele. Falou, bem que você me avisou que era complicado, mão de obra. Eu falei, então, cara. E aconteceu, viu? Aí eu começo a dar risada, que eu falo assim, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo, sabe, todo você mundo vai montar. passa. E principalmente as pessoas falam, eu não tenho concorrente, meu concorrente sou eu mesmo. Porque quando eu começo a perceber que o concorrente sou eu mesmo, que se eu conseguir tratar bem meu cliente, conseguir dar atenção, fazer bem feito o serviço, eu não vou acabar perdendo o concorrente. Sim. Não vou, eu converso com todo o pessoal da minha área. Tem muitos que não conversam um com os outros. Eu acho isso ridículo, na minha opinião. Eu converso com todos. Sim. Se o cara passar aqui, se ele entrar aqui, se ele sentar aqui, nós tá conversando como se você estivesse conversando. Eu não vejo ele como um problema pra mim. Muito pelo contrário. É como você falou há um tempo atrás aqui. E se um dia eu precisar dele? Sim. E se um dia ele precisar de mim? Pô, eu não tenho esse material aqui, você tem aí, eu te devolvo assim que chegar o meu. É legal isso, cara, é bacana. Eu acho que todo mundo teria que ter isso. A vida gira, não tem jeito. Mas não existe, viu, Dani? É difícil, cara. É complicado, não é todo mundo que tem esse pensamento. É com o tempo, João. Eu acho que você vai aprendendo, também quando você vai evoluindo mentalmente, Sim. Emocionalmente, moralmente. Uhum. Não é financeiramente. Você vai percebendo que a necessidade te faz bem. Vai fazer bem pra você, não é nem pra pessoa, é bem pra você. Você se sente mais seguro também do que você tá fazendo. Mais seguro, e a humildade, que é uma coisa que eu nunca deixei de lado. A humildade, eu não me vejo hoje como um dono de empresa, um patrão, um cara que tem todas essas responsabilidades. Pra mim, eu sou o mesmo João. Sim. Entendeu? Eu só toco minha vida de um jeito diferente. Eu tenho uma empresa, eu tenho é uma vida mais organizada. Obrigações, exato. Mas eu sou o João. O João que trabalhava de funcionário para as pessoas, o João que trabalhava para rua. É uma vida mais organizada, é uma vida com mais disciplina. Somente isso, mas eu sou o mesmo cara. Eu tenho as mesmas amizades de 12, 15 anos atrás, o mesmo pessoal. Saio para qualquer lugar. Tenho as amizades que gostam de sair num lugar mais chique, tem as amizades que gostam de um cachorro quente na esquina. Eu vou em todo lugar. Eu até os 30 anos eu tinha esses piques. Depois de 45 anos, eu gosto de ficar em casa, com meus bichos, com meus animais. Eu sou um cara hoje, o que você prefere quando você tá? Eu quero ficar em silêncio.
quieto, entendeu? Então eu já sou um cara mais reservado nessa parte. Sim. A minha cara é uma cara mais de cara bravo. Então é mais difícil as pessoas. Aí as pessoas vão conhecendo, vão percebendo, falam, pô, o cara é de boa, cara. Não é? Porque na verdade a minha cara diz, o cara é nervoso, vai dar um soco na minha cara a qualquer momento. Mas não é isso. Ah, mas dá pra conversar. Dá pra conversar, vamos ficar meio de longe. Mas é porque, cara, você vai vendo, você vai ficando mais velho, 45 anos, você começa com a cabeça mais cansada, você começa a querer ficar mais de boa. Sim. Lógico, não é todo mundo. Tem gente que quer moleque a vida inteira, sim, entendeu? Tem gente que gosta de se divertir. Eu não pego o pique do Merlin. O Merlin tem lá 4, 5 stand no coração, o Merlin tem lá, mas não tem o pique dele. Tem um pique que eu não sei de onde vem o pique dele, entendeu? Mas é ideia, então são 1 e 1 milhão. Então nasceu o Merlin. Mas é isso, mas eu sou mais quieto. Então, quer dizer, isso também pra mim me deixa um pouco meio desconfortável. Às vezes eu tenho vontade de chegar no meio de uma turma e falar, vamos lá, não consigo, velho. Sim. Então é difícil. Mas acho que isso é de pessoa pra pessoa de mesmo. Pessoa. Não... Tem que ter a facilidade. Mas eu acho legal quando a pessoa tem essa facilidade. Eu tenho a facilidade de conversar. Eu tenho a facilidade de bater papo. A pessoa sentar, eu converso o que for, do jeito que for. Eu também. A gente fica horas e horas conversando e passa o tempo. Pode ser classe A, B, C, D, X, C, cedilha. Não tem problema. Não tem problema com ninguém sobre isso. Eu só sou quieto. O mais gostoso, cara, que eu... Tem alguns clientes, alguns lugares que a gente vai, porque assim, tem clientes que entram em contato direto com a loja. Não sabe que eu sou o dono da loja. Então entrou em contato com a loja, pediu orçamento, fez orçamento, aprovou o orçamento, marcou de fazer o serviço. Às vezes eu vou no serviço, eu vou acompanhar. Aconteceu de fazer um serviço fora, num caso desse, e as equipes aqui todas ocupadas. Eu falei assim, não, eu vou. Eu falei, não, tem que fazer hoje, porque vai inaugurar na semana que vem. Eu vou. Peguei um auxiliar, falei, vamos lá. Fui pra instalação, eu e um auxiliar. Trabalhei o dia inteiro, cara, instalando câmera, alarme, numa farmácia. E não abri minha boca pra nada. Somente fiz o serviço. Eu voltei depois de 6 meses para trocar um sensor. Que entrou água, deu problema, precisou de troca do sensor. Fui lá trocar o sensor. Aí o pessoal de lá viu que eu parei 1 hora, fiquei no celular. Fiquei uns 15, 20 minutos no celular, conversando com o cliente. Eu saí do celular, veio a gerente de lá. Ei, vou dedar pro teu patrão, viu? Faz 20 minutos que você tá no celular. Aí eu falei assim, não faz isso não, vou perder o serviço. Então é gostoso porque, tipo assim, em momento nenhum eu falei que eu era o patrão. Passou-se 6 meses, eu voltei lá pra uma manutenção, ela achou que eu era funcionário. O mesmo funcionário de 6 meses atrás que fez a instalação. E é legal isso, porque mostra a capacidade de trabalho. Você não é o patrão. E o patrão é o que sabe fazer, não sabe mandar. Exatamente. Então, eu chego, oi, tudo bem? Eu sou o João, eu sou o dono da empresa. Não, eu não sei se é certo ou se é errado o que eu faço, mas eu não me mostro, eu não me Na verdade, é a tua empresa que é leal, é essa que tem que entrar na frente. Exato. É ela. Porque você ficar doente, é o teu nome, as pessoas têm que procurar. Se o patrão for o primeiro, esse é preocupante. Exato. Tem uma empresa, tem um amigo meu de pneus e rodas que as pessoas só vai procurar por ele. E ele fala pra mim, cara, eu preciso fazer alguém fazer meu nome, porque se eu saio, as pessoas vão, volto depois. Ele tá aí, não, volto depois. Não fecham se não for com ele. Porque ele criou essa segurança do cliente. Esse é o risco. Voltando, acho que eu não concluí sobre o WhatsApp, né? Meu número particular. Eu fiz o WhatsApp pra cair na loja porque eu não dava conta mais de atender as pessoas. As pessoas mandam mensagem e vê que cai o robozinho pra responder, né? E aí fala, pô, meu, agora você ficou milionário, você não fala mais com nós. Cara, meu número é o mesmo. Se me ligar, porque as pessoas esqueceram que o celular foi feito pra ligar, né? Hoje é só um WhatsApp. Sim. Só. Ligação não existe, não tem. Tá bloqueado no celular fazer ligação. Eu acho absurdo isso. O Merlin fala, ele não atende se ligar. Ele fala, não, tem o WhatsApp pra isso. Eu brigo com ele. Eu gosto de ligação, cara. Também. Eu sou da época da ligação. Eu brigo com a minha esposa. Você avisou tua mãe? Mandei uma mensagem. Não, velho, é ligar pra ela e falar isso. Às vezes ela vai ver a mensagem daqui 12 horas, velho. Entendeu? Então, as pessoas esquecem que o celular foi feito pra ligar também. E eu tive muita reclamação quando eu coloquei essa automatização no WhatsApp. Por quê? Eu coloquei pra
atender mais rápido as pessoas, porque tinha hora que eu não conseguia ficar respondendo todo mundo, a pessoa ficava 1, 2 dias sem responder. Eu falei, não, peraí, vou atrás de automatizar, cai lá na loja, a menina já faz o atendimento, abre a ordem de serviço e todo mundo fica contente. Aí, tive muita reclamação nesse sentido. Pô, meu, agora você trocou teu número e você não atende mais ninguém. Eu, não, cara, meu número é o mesmo, velho. Eu só tá com a automatização pra cair na loja. Mas a menina vê, eu vejo. E se você ligar, eu que atendo. Daí. É que vocês não ligam, velho. E você é um cara que tem 2 filhos, com 30 anos, já tem Tô com 2 meninas. Uma empresa e 2 filhos. E 2 meninas. Qual que dá mais trabalho? A empresa. A empresa dá mais trabalho. Ela tá com quanto tempo? As meninas é de boa. Ela tá com quantos anos? Elas têm? Uma tá com 5 anos, a outra tem 2 aninhos. São uma figura. Não dá pra explicar muito o que você ensina pros teus filhos, assim, mas com 5 anos ainda dá. O que você consegue já passar pra elas? Você não tem medo do futuro delas, não? Ah, tenho. Uma coisa que eu prezo bastante é o estudo, a educação. Nem você falou, a gente voltando um pouco atrás dos filhos, né? Eu sou um pouco a moda antiga também. Eu e minha esposa, a gente leva no pé da letra. Inclusive ontem a gente estava vendo alguns desenhos dela de escola, e então é só atividade por enquanto, né? Não tem muita coisa. Tá aprendendo a ler, faz uns desenhos, pinta uns desenhos. E a gente pegou uns desenhos lá totalmente rabiscado. E não é da índole dela fazer aquilo. Ela sempre pinta muito certinho, bem direitinho, como a gente sempre explicou pra ela. E alguns desenhos estavam tudo rabiscado. A gente já chamou, Catarina, vem aqui. Por que esses desenhos tá rabiscado? Ó, tudo saindo pra fora da linha. Tudo, né? Ah, pai, porque aí não tava dando tempo de acabar. Não, mas se não der tempo de acabar, você vai trazer pra casa, depois você termina. Você não pode terminar uma coisa mal feita. Olha como que ficou ansiedade, feio. Você já tá tirando a ansiedade dela. Ó, olha esse daqui, olha esse pintinho que você pintou e olha esse daqui. Qual que tá mais bonito? Esse. Então, você vai continuar rabiscando desse jeito? Olha que feio. Então, são coisas que desde de pequeno, vai entrando na cabeça já da criança, organização, né? Disciplina, não tem tempo agora, respira e faça. Exato. Porque para terminar mal feito, é o que acontece no meu serviço. Ou vai dar para acabar hoje? Não. Então acaba amanhã. Chega o pau, vê o que dá para fazer hoje, mas não deu para acabar, termina amanhã. Nada de deixar coisa pendurada e regaçada pros lugares, entendeu? Porque a gente é conhecido pela qualidade de serviço, então a gente tem essa estrutura de, não, peraí, não deu para acabar, vamos voltar no outro dia. Paciência, cara. Sim. Atrasou outro serviço, ligou, não terminou o serviço que tava, mas vai terminar depois do almoço, tá aí. É assim que tem que ser feito, na minha opinião, né? Não, concordo. E o que é o João? 30 anos de idade, casado, 2 filhos, com uma empresa, funcionários, é uma pessoa nova, quer dizer, tem um futuro brilhante pela frente, por muito tempo. O que você espera de você um pouco mais aí? Eu falo que eu só penso em crescimento. Por mais que dá trabalho, por mais que é difícil, eu quero sair dessas 3 equipes, quero ter 4, 5, 6. Que empresa dá trabalho. Ela pequena ou ela grande, os problemas tem, de qualquer forma. E meu intuito sempre foi crescer, sempre foi atender todo mundo, sempre foi estar sendo participante do que acontece na cidade, de estar aqui, de estar ali, de atender a classe D, E e atender a classe A. A gente não faz diferença de pessoas. A gente tem clientes de todos os níveis que você imaginar. A gente atende todo lugar. Então, eu sou um cara muito, muito realista. Que a gente sabe a dificuldade que é para todo mundo, né? E eu tenho esse intuito de crescimento, de sempre crescer, de sempre atender com qualidade. Às vezes é difícil, né? A gente fala, nossa, empreender nesse Brasil é complicado. É complicado, mas é o que eu escolhi para mim. Então, carrega o fardo e toca a caminhada. Você fica mais forte, né? Você vai evoluindo. Eu falo, é uma evolução que você vai levar para outro mundo. Você vai pra onde você vai evoluir pra caramba. Exato. E eu tô com a empresa com o Merlin, né? Você sabe lá que eu tô com os painéis. Inclusive, você tá lá nos painéis lá. Então, é outra empresa. Quer dizer,
30 anos já com 2 empresas. 2 empresas. 2 empresas. E assim, praticamente toda semana tem uma cutucada pra abrir alguma coisa com alguém. Eu falo, cara, não dou conta. Porque dá vontade, mas o problema é realmente a falta do tempo, né, cara? Porque, senão você vai fazer aquilo lá que a Catarina faz. Vou rabiscar pra todo lado. Pra todo lado. Então não adianta, entendeu? Então se for pra rabiscar pra todo lado, é melhor você ficar com 2, estruturou as 2, tá rodando, beleza. Pinta a tua empresa bonitinha. Pensar. Pinta ela bonitinha. Você vê que a gente brincou da pintura, mas é sobre isso mesmo, aquela explicação pra ela. Exatamente. E é legal, cara. E eu me sinto uma pessoa privilegiada pelas pessoas virem atrás de mim, de perguntar se eu tenho interesse de abrir alguma coisa com ela, que você se sente, eu não sou mais qualquer um, né? Responsável, a pessoa confia em você. Confiança, Sim, exatamente. confiança. É a palavra que eu ia chegar. Eu vejo que eu sou uma pessoa de confiança, e é isso que eu sempre quis adquirir. Confiança. Entendeu? Parceria, lealdade, sempre que eu corri atrás. Então, hoje, às vezes eu paro com essas coisas que chegam a mim, eu paro e penso, tô chegando lá. É exatamente o que eu queria, tô sendo reconhecido, entendeu? Então, é essa caminhada, eu só tô indo só e... Então, esse é o futuro, é caminhar, continuar sólido, né? Continuar sólido e crescendo, e aí... Planos futuros, só Deus sabe como que vai ser. A pessoa não te conhece. Quem que é o João para essa pessoa que não te conhece? Acho que uma pessoa normal. O João. Difícil quem... conhece o João? Quem João? O Leal. O João Leal. Beleza. Muita gente me conhece. Muita gente. Mas a pessoa que falou, você conhece o João Leal? Não conheço. Eu acho que sou uma pessoa comum, entendeu? Não me sinto mais do que ninguém. Você não tem atrito que nem o Zaca, que sai quebrando pau com político, né? Não, aí é foda. Já fui até cogitado para vereador, falei, não. Mas é diferente, cara, depois que você entra. É uma coisa você, o seu João, menino bom. Entendeu? Aí depois que você entrar na política, eles querem que você bata, que você rebente, que você vai pra cima, porrada. Eles não querem nada coisa tranquilinha com você. Eles querem ver o circo pegar fogo. Sim, é isso que eles querem ver. Não, é complicado a política. Eu sei como funciona. É triste. Justamente por isso que eu falei, cara, não é pra mim não. Política, eu tô fora. E a gente tem que acompanhar, tem que estar por dentro do que acontece. Mas aí é de opinião, se quer entrar, se não quer entrar. Às vezes eu penso em realmente não participar mais, mas eu não dou conta. Mas aos poucos eu tô colocando na minha cabeça que eu não vou mudar o mundo. Mas se não tiver pessoas que têm vontade de tentar mudar o mundo, nós vamos ficar assim, sempre deixando na mão dos outros que queiram fazer o que tá fazendo com o Brasil atual, né? Afundando ele, cara. Eu não sou Superman, não sou super-herói, mas eu sempre tive muita boa vontade de tentar fazer o melhor. Só que eu agradeço a Deus de não ter entrado, porque eu voltei a ter a paz que eu não estava tendo quando começou a política. Então eu percebi o que poderia ter acontecido comigo se eu tivesse entrado. Às vezes dá até um treco aí, porque eu não dou conta. Não ia dar conta de aprovar coisa errada, não ia dar conta de abraçar gente errada, não ia dar conta. Mas não é assim, é política, você tem que abraçar, você tem que sorrir, você tem que ter paciência. Falei, gente, é foda. É complicado. É complicado, João. É complicado. A política é complicada. E você tem que pensar isso daí mesmo. Você quer ter o quê? Você quer ter paz ou você vai tentar salvar o mundo e morrer infartado? Né? Exatamente. Então eu tô aprendendo a ter mais controle. Controle emocional, controle espiritual, controle moral. Porque se você se preparar para um caminho desse, você tem que saber que você vai enfrentar realmente demônios. É verdade. Tem que estar preparado. Tem que estar. Então eu agradeço a Deus por ele falar assim, ainda você não está preparado. Vai caminhando, vai mais sólido, pé no chão, em paz. É que eu não sou político mesmo. Eu não saio abraçando todo mundo, eu não saio beijando todo mundo. Eu não vou ser assim, cara. Já percebi que eu não sou assim, eu sou real. Não consegue, eu sou real. Exato. Se eu tô com sede, eu quero água. Eu não vou comer terra. Literalmente isso. É a lógica. Não, eu vou comer terra porque o cara come terra. Não vou. Eu não vou. E o que tá uma expectativa do João é isso daí, quer dizer, família, trabalho, crescimento de vida. E se você tivesse a chance, a oportunidade aí, com uma ficha de 50 segundos, falar com o João dos 13 anos, 14 anos de idade, o que você diria pra ele hoje, cara? Cara, é difícil, hein?
Essa pergunta aí nunca ninguém me fez. Mas eu daria os parabéns, cara. Falava que é o que sempre quis, né? Continuar caminhando aí nos projetos que sempre teve na cabeça. E bastante coisa se levanta no caminho, mas a gente tem que ter força para continuar, para passar e para seguir sempre o que planeja, né? O que planejou, toca em frente, toca o barco, pede ajuda para Deus aí, tudo dá certo. É isso aí, gente. Vocês estão vendo aí que o rapaz tem energia positiva e é isso que a gente precisa ter. E aproveitando também, já quero agradecer o pessoal do Regional, a Netflix, a Vox FM, a Merlin Brindes, a Mercavejo Brasil. Também um abraço pro pessoal da Luciana Magazine, um abraço para Estúdio Vita, Academia Estúdio Vita, a Fidelidade Clean também, ao Empório Abadesco, a Revista Estampa e a você também, que é patrocinar o programa cafécomzaquia.com. Deixa lá as mensagens, entre em contato com a gente, siga a nossa página no YouTube. É isso, gente. A gente precisa continuar com esse bate-papo, conhecendo empresário, conhecendo boas histórias. Não importa a idade, importa realmente se passou boas mensagens para você, fez você refletir sobre um pouco da tua vida e principalmente refletir do lado positivo, porque o lado negativo é muito fácil criar. O positivo, saia da zona de conforto, né, João? Exatamente. Às vezes eu paro, né, no meio das dificuldades aí, que o pessoal, né, vê as empresas, vê a gente, pô, tá bem, 30 anos, tá com a empresa, tá com a outra empresa de sócio com o outro e não sei o que, e tem proposta, não sabe das dificuldades que a gente passa, dos apertos que a gente passa, né? Mas não pode parar, cara. Não pode desistir, tem que sempre continuar. E eu paro pra pensar, né? Tudo que eu conquistei hoje, às vezes, quando reclamava, né? Pô, mas não tá bom ainda, não sei. Cara, para pra pensar tudo que você conquistou até hoje, tudo que você conseguiu. Foi daí então que eu falei, pô, verdade. Eu já tô além do que eu imaginava que eu tava em 5 anos de empresa, 6 anos de empresas. Tá excelente. Então, tá excelente, tá maravilhoso. Hoje é assim que eu vivo. Tudo tá perfeito. Que maravilha, cara, que maravilha. Eu agradeço a tua presença aqui, foi um bate-papo bacana, a gente podia continuar muito mais, mas o pessoal acaba não assistindo. O ser humano, ele gosta de coisa rápida, mas o bate-papo foi bacana. A gente mostrou um empreendedor de 30 anos, casado, com filho, com responsabilidades, com crescimento, aprendizado, com dificuldades também, com tudo que um ser humano veio já com os problemas, veio com as dúvidas, veio com as angústias, veio com os medos, veio com as críticas, mas a gente vai evoluindo. Acho que é aí que é o caminho do empreendedorismo, né? E vai ter as soluções, né? Sempre tentando achar soluções para os problemas. Exato. Os problemas todos têm. Aí tem aquele que pega o problema nesse joelho e fala, a culpa é toda minha, meu problema. E aquele que fala, meu problema tá aqui, eu vou resolver. Vou resolver. É isso, né? É isso. Deixa uma mensagem final aí pra tua família, do pessoal aqui, olhando pra essa câmera aqui do lado, que travou aqui, manda um abraço pra ela. Só porque é médico elétrico. E foi bem a tua câmera que olha pra você, entendeu? Ela ficou com medo. Ela ficou com medo de você. Hoje ela tentou falar assim, vamos ver se você sabe resolver isso aqui. Manda uma mensagem. Tá funcionando, né, de novo. Tá, eu que resolvi, hein, gente. É isso aí, manda uma mensagem final aí. Só agradecer só a minha família que sempre me apoiou, nunca deixou de desistir, nunca falou um não pra mim. Então, só tenho a agradecer. E a minha esposa também, que é maravilhosa, cuida das crianças. As minhas crianças, que não tem o que falar, não tem palavras pra falar delas. E toda a minha família, meu pai, minha mãe, sempre esteve comigo. Minha avó, que é minha segunda mãe, que é maravilhosa. Moro com ela hoje, pra quem não sabe. Mora eu, minha avó e minha esposa. Falo de construir, de fazer alguma coisa, a velha quase morre o coração. Então, tem que ficar com ela, não adianta. E nunca me pediu nada, pelo contrário, sempre me ajudou, sempre me apoiou. Então, sem palavras, sensacional. Bom. Bacana. É o amor, né, cara? O amor não se constrói ao pouco tempo, é ao longo tempo, né, cara? Vai construindo, fica tão sólido que ninguém destrói. Não, é exatamente isso. É isso mesmo. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu agradeço muito você a tua vinda aqui, ter vindo. Sei que tua vida é corrida também, ter vindo aqui no programa.
prestigiar o Café com Záquia. Muito obrigado também por vocês apoiarem a gente, ao Merlin, a você, apoiar a gente, colocando a gente nos outdoor. Mas eu acho que é isso aí, acho que você conseguiu entender um pouco o que é o Café com Záquia. Não, legal demais. É levar vocês, é mostrar quem são vocês, mostrar quem é a vida de vocês, mostrar que vocês, assim como todo mundo, pode crescer. Sim. A gente tá num Brasil difícil, mas deixa o difícil pro lado e vamos conquistar, porque os lugares onde é muito difícil, se você conquista, você fica forte. Fica forte. Então, quando a coisa é difícil, você consegue vencer, você se transforma uma pessoa muito forte. Eu achei muito legal aqui a conversa com você, porque de alguns outros lugares que eu participei, é sempre aquelas perguntas, né? Você trabalha com... Lógico que a gente entrou na questão do que eu trabalho, mas foi muito rápido. Eu trabalho com toda a parte elétrica, eletrônica, câmera, alarme, cerca, etc. Agora, nos outros lugares, não. A gente só fala realmente do que a gente faz, do que a gente trabalha, dos produtos que a gente faz, como funciona, o que traz para as pessoas. Não, aqui foi realmente um bate-papo, foi gostoso, né? Tira um pouco de você. Exatamente. A gente conversa do que a gente é, do pessoal que a gente é. É uma sessão terapêutica. Exato, quase isso. Quase isso. E a gente fala da realidade, né? Aqui a gente contou a realidade, das dificuldades, dos tropeços, dos levantamentos que a gente tem na vida aí, né? Dos altos e baixos e da positividade que a gente tem que ser, né? Positivo. E foi muito legal, a conversa foi eu acho que boa. Se a gente for criar alguma coisa na vida, a gente tem que criar para somar. E é por isso que a ideia do Café com Záquia é justamente isso. As pessoas que vêm aqui, as pessoas têm que entender, quem tá escutando, fala, puxa vida, olha, eu tô sentado aqui reclamando, esse rapaz aí só tem 30 anos e conseguiu, mas você viu, olha amor, ele pensa positivo. Você viu, ele também teve problemas, mas ele acreditou. Então é o que eu tô tentando realmente há por anos fazer, e as pessoas estão identificando isso, por isso que estão vindo aqui cada vez mais gente, é isso, é tirar e ajudar. Vamos ajudar de uma maneira, então vamos ajudar com mensagens. Então as pessoas procuram igreja para receber mensagens, então que o Café com Záquia também sejam mensagens, que passam mensagem para as outras pessoas escutar, porque quem vai te escutar são teus amigos. Então às vezes teus amigos vão escutar coisas que não lembravam, ou nem sabia sobre isso de você, e você acabou falando. E aí às vezes eles têm vergonha de perguntar e você falou. Às vezes dentro deles tem aquela coisa de querer desistir, e depois que você falou eles falam, não vou desistir mais. Então alguma coisa vai servir. Então, com certeza. Então é sobre isso. Com certeza. Então valeu. Eu agradeço, muito obrigado mesmo a você por ter vindo aqui. E vocês também, gente, nosso muito obrigado. Eu desejo para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Mais um episódio de Café com Záquia com sucesso. E estamos aí, hein? cafécomzáquia.com. Entre em contato com a gente, nosso muito obrigado e até breve. Valeu, galera. Valeu.